Uma controvérsia jurídica que começou em 2007 e só terminou no dia 8 de junho de 2011. O programa de hoje revela os desdobramentos dos processos que envolveram o italiano Cesare Battisti, o ex-ativista político condenado por 4 homicídios na Itália. Um grande julgamento do STF que você acompanha a partir de agora. Cesare Battisti é um ex-terrorista e escritor italiano de 56 anos que integrou o PAC, Proletários Armados pelo Comunismo, um grupo de extrema esquerda ativo na Itália no fim dos anos 70. Ele foi condenado pela justiça italiana à prisão perpétua pela autoria direta ou indireta de 4 homicídios atribuídos ao grupo armado ao qual pertencia, assim como pelos assaltos e outros delitos também atribuídos à organização. Depois de preso e condenado na Itália, em 1981, Battisti se refugiou na França. Em seguida, escapou para o México. Voltou para a França, onde passou 11 anos como exilado político, mas teve o benefício cassado. Depois de viver na clandestinidade, fugiu para o Brasil, onde foi preso em 2007, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Cesare Battisti foi condenado pela Corte de Apelações de Milão à prisão perpétua, pela prática de 4 assassinatos cometidos no fim da década de 70, contra um comerciante, um guarda carcerário, um agente de polícia e um joalheiro de Milão. O ex-ativista político também teria atingido o filho desse joalheiro, que ficou paraplégico. Desde que foi detido no Brasil, Battisti aguardava o posicionamento da justiça brasileira, preso no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, onde por 4 anos, até a decisão final do Supremo sobre o caso, cumpria prisão preventiva para fins de extradição. O senador Eduardo Suplicy, que junto com outros parlamentares, teve vários encontros com Battisti na prisão, atribuiu as denúncias contra ele a ex-integrantes da luta armada que conseguiram a liberdade em troca da delação premiada. Cesare Battisti foi julgado a sua revelia na sua ausência. Explicou-me que nunca um juiz italiano, uma autoridade policial italiana, teria perguntado a ele: você matou tal ou qual pessoa? E efetivamente não há registro de qualquer testemunha, a não ser aqueles que, para conseguir a sua liberdade, utilizaram do instrumento da delação premiada para acusá-lo como sendo responsável por estes 4 assassinatos que o fizeram ser condenado à prisão perpétua. O senador João Paulo, que também esteve várias vezes com Cesare Battisti na prisão, defende a imediata soltura do italiano. Trata-se de nós resguardarmos, num primeiro lugar, a soberania nacional, a soberania do Brasil. Segundo, em solidariedade a um preso que está no Estado brasileiro, estrangeiro. O Brasil tem que ter uma postura de fazer justiça e não estimular a vingança. O meu ponto de vista é que a Itália, o Estado italiano, ele quer ter esse confronto com Cesare Battisti, mas arranhando, comprometendo a soberania do Brasil. O Cesare Battisti, é bom lembrar que antes de estar no Brasil, ele ficou 14 anos na França. E a Itália não fez esse enfrentamento com a França. O caso Cesare Battisti começou a ser julgado pelas autoridades brasileiras em 2008. Foi quando o CONARE, o Conselho Nacional para os Refugiados, órgão ligado ao Ministério da Justiça, resolveu negar o pedido de refúgio em favor do italiano. O problema é que, meses depois dessa decisão, o então ministro da Justiça, Tarso Genro, decidiu reverter o entendimento anterior do CONARE
e concedeu o status de refugiado político a Cesare Battisti. O ex-ministro entendeu que o italiano sofria perseguição política na Itália. A decisão deu novos rumos ao processo. O próprio CONARE entendeu que não estavam presentes os requisitos. E lá no CONARE votou o secretário executivo do Ministério da Justiça. Mas, apesar do entendimento de Tarso Genro, o Supremo Tribunal Federal resolveu enfrentar a matéria. E em setembro de 2009, em um dos mais complexos julgamentos da história da Suprema Corte, cassou o refúgio concedido a Battisti e começou a discutir o pedido de extradição impetrado pelo governo italiano. No caso do refúgio, nós temos que a decisão ela é constitutiva, ou seja, o refugiado ele é refugiado desde sempre. E o refugiado tem a proteção internacional, contrário do asilo. Quer dizer, o asilo, o presidente pode tirar o asilo a qualquer momento. No caso do refúgio, não. Porque ele, refugiado, tem a proteção, goza de uma proteção internacional. Então, vai além do que o Instituto do Asilo. Exemplo, o senhor Stroessner foi reconhecido como asilado no Brasil. É um ditador de um país vizinho. No caso do refugiado, não. E no refúgio, existem as hipóteses de exclusão. Aquela pessoa ela é refugiada porque ela tem um fundado temor de perseguição, por aqueles motivos elencados na lei, mas ela, por exemplo, cometeu um crime contra a humanidade. Ela cometeu um crime de natureza comum grave, que é justamente o caso. Então, ela seria, você tiraria dela essa condição de refugiado. É o que a gente chama de cláusula de exclusão. E o Supremo apreciou isso e disse que não, que no caso do Cesare Battisti, ele não era um refugiado. E, com isso, afastou a suspensão do processo tradicional e deu curso ao julgamento. O relator da extradição, na época, era o atual presidente do Supremo, ministro César Peluso. Não há, portanto, admitir como emprestar caráter político às ações homicidas, cuja condenações fundamentam o pedido, pois foram praticados em contextos diversos, à margem de qualquer propósito legítimo de tomada do Estado. Acho precisa, no termo, a manifestação do então Procurador-Geral da República, Antônio Fernandes de Barros, que, analisando a questão, reconheceu textualmente que não existe, no caso, delito político. Os homicídios que fundamentam os pedidos de extradição parecem marcados e desprezo pela vida humana, que contrasta com o caráter nobre de uma ação política voltada para reformas do Estado. É preciso uma coincidência entre a motivação do ato de concessão do refúgio e os fundamentos do pedido de extradição. E, no caso aqui, não há essa coincidência, pelo menos de modo vistoso. Pelo contrário, o que o ministro da Justiça é contrabatido às inteiras, né, pelo governo da Itália. O governo da Itália finca a pé na sua acusação de que os crimes cometidos foram de natureza comum, crimes de sangue. O ministro Marco Aurélio defendeu a manutenção do refúgio concedido a Cesare Battisti pelo ex-ministro da Justiça, Tarso Genro. O refúgio, como instrumento de proteção internacional da pessoa humana, tem caráter humanitário, aplicando-se a ele o princípio indúbio pro reo. Na dúvida, a decisão de reconhecimento deverá inclinar-se a favor do solicitante do refúgio. Merece destaque o fato de que o requerente renunciou à luta armada, constituiu família, teve 2 filhas e vive pacificamente como escritor há muitos anos. O pedido de extradição é para cumprimento de prisão perpétua. Presidente, reafirmo, não cabe, presidente, questionar na profundidade maior, na plenitude maior, o ato político, não vou falar em ato discricionário, político do ministro do Estado da Justiça. Na verdade, o Supremo, quando vai julgar aqui a extradição, ele não tem competência para analisar o crime em si. Ele não analisa se matou, se não matou, nenhum país faz isso. Ele apenas analisa os aspectos formais e, no caso do Battisti, eu acho que o grande argumento é que esse claramente é um crime político. O julgamento atraiu jornalistas da imprensa nacional e internacional.
Uma redação foi montada no segundo andar do edifício sede do Supremo para acomodar o grande número de profissionais que corriam atrás da notícia. Depois de um pedido de vista e 3 sessões onde os ministros discutiram a matéria, em 2009, a Corte resolveu extraditar Cesare Battisti e cassar o refúgio político concedido a ele pelo ex-ministro da Justiça, Tarso Genro. Mas, por 5 votos a 4, ficou decidido que a palavra final sobre a extradição caberia ao presidente da República. Embora a Constituição disponha no seu artigo 102, inciso 1, letra G, que cabe ao Supremo Tribunal Federal, aspas, julgar, fecha aspas, a extradição, esta Corte não detém a palavra final na matéria. A extradição, como todos sabemos, inscreve-se no rol de atos e procedimentos que formam as relações internacionais de um dado país. Matéria, portanto, indiscutivelmente da alçada do Poder Executivo. Não é o Supremo Tribunal Federal quem concede a extradição, como bem disse o ministro Marco Aurélio, ainda há pouco, mas sim o presidente da República, a quem cabe a palavra final em matéria de relações internacionais. Entendo que o desatendimento desse tratado poderá levar às sanções nele previstas e outras eventualmente estabelecidas no direito internacional, seja no direito internacional posto ou no direito internacional consuetudinário. Nos termos do tratado, o presidente da República definirá ou não a extradição autorizada pelo tribunal, sem que com isso esteja a desafiar a decisão do tribunal. Esse ponto é muito importante estabelecer, porque o tratado é que abre a possibilidade de a extradição ser recusada. Eu voto nesse sentido para afirmar que o que obriga o presidente da República é o tratado de extradição, sim. Como uma relação entre pessoas jurídicas de direito internacional público, a extradição tem como protagonistas os representantes legítimos, o chefe de governo de cada Estado, e é materializada com base em tratado internacional ou, em sua ausência, em promessa de reciprocidade. A relação obrigacional para fins de extradição, se existente, seja com base em tratado bilateral, convênio multilateral, pacto de reciprocidade ou mesmo em lei interna do Estado requerido, ocorre entre governos, ou seja, entre os poderes executivos de cada Estado. Eu apenas ratifico, portanto, meu voto no sentido de indeferir a extradição com a conclusão, como já disse na primeira assentada, que deferida, que venha a ser, ou que foi, porque agora já são 5 votos a 4, parece-me que a competência, a atribuição constitucional realmente para decidir sobre a entrega, em última instância, é do presidente da República, claro, cumpridas não apenas as leis, mas inclusive o tratado aplicado especificamente às peculiaridades do caso. Nós todos, neste caso concreto, estamos de acordo em que o processo de extradição segue o modelo belga, o modelo de delibação, em que há uma cooperação entre Poder Executivo e Poder Judiciário, o Poder Executivo recebe a nota diplomática do Estado estrangeiro, verifica sumariamente as suas condições de procedibilidade, encaminha a esta Corte, que tem a obrigação constitucional de verificar se estão presentes os pressupostos que autorizam a extradição. O Poder Executivo, isso já foi dito por todos, não pode extraditar sem ouvir essa Corte. Não pode. Quase um ano depois que o Supremo decidiu pela extradição de Cesare Battisti, a polêmica em torno da entrega do italiano foi reaberta, quando o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no último dia de mandato, em 31 de dezembro de 2010, seguiu o parecer da Advocacia Geral da União e, passando por cima do posicionamento do STF, resolveu manter Battisti no Brasil. A recomendação da AGU levou em conta que, se o italiano voltasse para o país de origem, poderia sofrer perseguição política, motivo que impediria a extradição, segundo um acordo firmado entre Brasil e Itália.